Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus, que a mão do Senhor esteja agindo aí na sua casa, na sua vida, para a glória dEle, para a sua alegria. Nós precisamos disso e Deus sabe. Enquanto fala você, hoje é sábado, nós estamos com a Expo Quinta nesse sábado, de 16 horas até as 22, um momento para celebrarmos com o povo de Deus. Nós temos aqui os setores da igreja, os ministérios, departamentos da igreja trabalhando. Colocamos à disposição várias barracas situadas aqui no pátio da igreja. Nós teremos louvor ao Senhor, ministração da palavra e, obviamente, um momento de comunhão nossa do povo de Deus para interagirmos, você que é da igreja ou de outra igreja evangélica, ou você que é de qualquer igreja, você que pertence a uma família de pessoas ligadas, você que pertence à família que não é ligada ao povo evangélico, venha, vamos celebrar esse dia. Eu quero dizer para você que é um momento de comunhão, de estarmos juntos. Realizamos essa celebração, essa festa há vários anos, todo ano aqui na igreja, porque é um momento diferente para nós, de podermos celebrar ao Senhor com a nossa alegria e com a nossa comunhão. Eu quero também lembrar a você que amanhã, domingo, às 18h30, é o nosso culto de celebração e por ser o último domingo, nós estaremos celebrando a vida dos aniversariantes, os casais que completam um tempo de casamento. E desculpe, me permita ainda, hoje, nesse sábado, nós temos o relógio de oração e hoje, de uma forma excepcional, nós vamos concluir o nosso relógio de oração às 16 horas. 16 horas começa a Expo Quinta. A gente vai continuar tendo atividade aqui de celebração espiritual, enfim. Mas o relógio de oração oficialmente é de 7 da manhã às 16 horas, excepcionalmente nesse sábado, hoje, por conta da Expo Quinta, que vai até às 22 horas. Venha celebrar conosco, vai ser um momento muito especial. Nós estamos com esse tema geral do ano, celebrando com gratidão ao Senhor, a cada mês um episódio bíblico, e nós estamos celebrando esse mês de julho o tema Vencendo a Instabilidade. Instabilidade, uma coisa instável, movida, movível, desequilíbrios que podem acontecer. Vencendo esses desequilíbrios e essas instabilidades. Vamos lá? Eu estou aqui em Juízes, capítulo 2, versículo 7, que a palavra diz: serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que o Senhor fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, aos instrumentos de idolatria. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, a imagens que eles mesmos fabricavam, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Nós estamos diante de uma realidade de alguém, de um povo que servia a Deus por conta da sua liderança, por conta dos líderes, e essa liderança falece, toda aquela geração falece, e se levanta uma outra geração que o texto diz que não conhecia o Senhor. Quando o texto diz não conhecia o Senhor, não está dizendo que não sabia a respeito do Senhor. O termo conhecer quer dizer não se envolveram, não se relacionaram, não buscaram ao Senhor. E eu quero rapidamente meditar com você hoje, nesse momento, sobre esse choque de gerações. Nós vivemos problemas gravíssimos de ordem cultural nos mais variados sentidos, desde a educação secular, à criação dos filhos, ao respeito, ao recato, à prudência, à obediência, à submissão. Você deve saber do que eu estou falando.
nós somos de uma geração, ou pertencemos, ou estamos vendo uma geração emergente, uma geração voltada para a mídia, a chamada geração midiática, que se envolve com tantas pessoas no mundo virtual, mas que tem dificuldades em se relacionar com pessoas, estar diante de alguém. Nós estamos vivendo com pessoas que sabem dar os pitáculos, os conselhos, as orientações a todo mundo acerca de tudo, mas tem dificuldade de resolver os seus próprios problemas pessoais, familiares, de ordem de trabalho. Então, nós estamos vivendo uma crise em que as pessoas mantêm amizade a longas distâncias, virtual, e às vezes as amizades nem são aquilo que é real, verdadeiro. Tal é a propagação, o aumento de pessoas que conhecem alguém e quando vão se encontrar, marcam encontros. E isso não é uma crítica, é só uma tradução da análise do que está acontecendo. E se decepcionam porque não é nada daquilo. Nós estamos vivendo o tempo da maquiação, em que uma pessoa consegue... Antigamente me permita, é porque me veio à mente, eu vou falar, eu espero que você não se ofenda, entenda o que eu vou falar. Antigamente só os artistas se maquiavam, de circo, os palhaços, os artistas que se apresentavam para mostrar algo que não era real, é o chamado complexo de Hipócrates, que colocava uma máscara ou que se apresentava de uma maneira não verdadeira, não real. E a mídia serve para isso, é uma máscara para impedir a pessoa de ver a realidade. Mas não é só isso. Por conta disso e por conta de tantas outras coisas, nós vemos um choque de geração, acho que nunca tão forte. Antigamente, essa dificuldade de entender gerações era de 40 em 40 anos, depois de 30 para 30, 20 para 20, 10 para 10, 5 para 5 anos. Agora eu acho que de ano para ano as pessoas já não estão se entendendo. Os relacionamentos, a linguagem, a maneira de escrever, a maneira de se portar, aquilo que era um absurdo hoje é comum. Parece que absurdo hoje é não ter uma dignidade, parece que absurdo hoje, até dos altos escalões até embaixo, é não ser honesto. A Bíblia diz que chegaria um tempo em que as pessoas teriam vergonha de serem honestas ou de serem chamadas de honestas. Parece que esse tempo já está até passando. Isso vem de cima para baixo no sentido escalonado governamental. É só você ler as coisas que estão acontecendo, espúrias, porcas, imundas, e parece que está tudo bem. As pessoas fazem aberrações, roubam bilhões, e está tudo bem, é só alguém lá pegar a caneta e dizer, está tudo bem, e acabou tudo. Eu não estou entrando em mérito político, nem quero entrar em mérito político, mas eu estou entrando no mérito desse choque de gerações. Agora estou falando no campo humano, e quando a gente fala no campo espiritual, de relacionamento com Deus, e quando a gente permite que as teses, teorias inculcam, entrem na mente e definham o relacionamento com o Senhor, a decepção, com certeza, será muito grande para muita gente, para uma geração enorme que está virando de costas para o Senhor. De certa forma, a própria igreja é culpada porque alguns pregadores começaram a acentuar que a religião é um problema, que Jesus não tinha religião. A palavra religião quer dizer religare, pegar a mão de alguém e unir com a outra. Foi o que Jesus fez, pegando o homem desviado, transviado, e uniu a mão de Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, eu não vejo nada de problema na expressão religião e nem na prática da religião. Tiago diz que a religião pura e imaculada para com Deus, e ele então enumera coisas que a gente tem que fazer a partir do relacionamento com Deus. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é a gente querer pegar expressões e marginalizá-las, imputar coisas ruins e
e só levar as pessoas mais para distante de Deus. Aqui nesse texto, a Bíblia diz que se levantou uma outra geração que não se relacionava com Deus. E aquela geração que viu os milagres de Deus, que presenciou, toda ela passou. E aqueles outros que não se relacionavam com Deus, deixaram de fazer aquilo que aprenderam dos seus pais. Não é exatamente isso que a gente vê acontecer? Gente que deixou de fazer algumas coisas porque nunca quis fazer, nunca quis entender, nunca quis compreender. Por acaso você não vê isso na sua família, na sua parentela, no lugar onde você trabalha, até na própria igreja que a gente serve ao Senhor, de uma geração emergente, de gente nova, entre aspas, se dizia, nem saiu das fraldas e quer dar conselho a todo mundo, gente que nem casada é, nova, nem trabalha, quer dar conselho de relacionamento entre marido e mulher, patrão e empregado, sem nunca ter feito nada. Gente que retransmite uma tese, são os estudos, as histórias que se reproduzem sem ter vivido ela. É quem fala de Deus sem nunca se relacionar com Deus. Quem fala do Espírito Santo sem nunca se relacionar com o Espírito Santo. Quem pega o estudo pronto, mas não entra na Bíblia para ler, conhecer o Deus da palavra. O que eu estou falando não é um julgamento, é uma análise daquilo que a gente vê acontecer. De filhos que nem assumiram responsabilidades e já têm uma consciência crítica do relacionamento do pai com a mãe e de como o pai geriu a família. Eu não estou dizendo que o pai não tenha gerido bem, ou não precisava ter feito, ou não podia ter feito diferente, ou não deveria ter feito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo da infabilidade das famílias. Eu estou falando de gente, entre aspas, de novo, que nem saiu das fraldas e já quer fazer um histórico de tudo. Enfim. E no relacionamento com Deus, quando nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, deixamos fazer o que é bom, isso nos traz problemas, porque tudo que a gente semear, a gente vai ceifar. Talvez essa palavra seja repetitiva para você. Tomara que seja, porque se ela é repetitiva, está te levando a pensar um pouco mais do que a primeira vez. Eu quero lhe dizer que nós não precisamos copiar, reproduzir tudo que a geração anterior a nós fez. A gente precisa ser melhor do que a geração anterior, então. Se nós temos uma consciência crítica, em todos os campos e aspectos do que nossos pais fizeram, nossos avós, nossos líderes, então significa que a gente tem obrigação de ser melhor que eles na prática do dia a dia, no nosso comportamento com Deus, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento conosco mesmo, no relacionamento com os da casa, nos relacionamentos da casa de Deus. A gente então tem uma obrigação de ser um patrão melhor, um empregado melhor, um pai melhor, um filho melhor, não é não? Uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, irmãos, a gente então deveria ser melhor, já que a gente tem uma consciência tão crítica dos que nos geraram. Você não concorda comigo? Você que critica seu pai, sua mãe, seu patrão, seu empregado, critica tudo, você critica o Deus e o mundo, você então deveria ser melhor, porque você tem um conhecimento mais apurado das coisas, você na verdade conhece tanto a vida. É como o cara que quer dar opinião sobre uma cirurgia sem nunca ter operado. Então, as coisas realmente estão mudadas. Só que existe uma esperança. Quando voltamos para Deus, Tiago declara isso. A Bíblia diz isso, vamos tornar ao Senhor. Tiago declara, vamos lavar as mãos, nós que estamos com as mãos sujas. Vamos de novo voltar para Deus. Vamos de novo nos relacionar com o Senhor, que vai nos dar o equilíbrio espiritual, emocional, sentimental, físico, vai trazer equilíbrio para a nossa vida. No meio de uma geração caótica,
no meio de um momento tão conturbado e deturpado, há uma luz, não no final do túnel, mas bem presente a nós. É a presença de Deus e a presença de tudo que Ele nos deixou para vivermos condignamente. Que a graça, a glória e a unção, a presença do Senhor esteja ministrando sobre nós, que nós achemos diante do altar de Deus toda orientação e toda direção. Pense nisso, ouça de novo, veja de novo esse vídeo, passe para alguém e vamos celebrar as oportunidades que Deus está nos dando. Se temos uma consciência crítica de alguém que não fez correto e a gente entende ou pensa ou sabe criticar, é porque nós sabemos então fazer melhor. Então, vamos fazer melhor e tudo será melhor. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.